O Real Digital foi batizado e vai se chamar Drex. Na prática, isso significa mais poderes para o Estado. Mas como que isso é possível? Como que o Drex será usado como ferramenta de monitoramento e controle estatal? Hoje estou aqui com meu amigo Sérgio do Instituto Mises Brasil e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá, Sérgio. O Drex pode ser considerado uma CBDC? Quais são os riscos disso? Diga os seus comentários, faça seus comentários a respeito. Olá, Nanda. Não, acho que sem dúvida nenhuma o Drex pode ser o começo, um balão de ensaio de uma CBDC. Não uma CBDC do varejo que a VT utiliza ali na ponta final, né? O usuário para fazer pagamentos na pessoa física, o dia que você vai no restaurante, alguma coisa do gênero, mas sem dúvida nenhuma é uma CBDC do atacado. E provavelmente o que a gente está vendo aí ao redor do mundo, a maioria dos projetos de CBDC mesmo, focando em boa parte nisso no atacado e ninguém vindo com a bandeira do como a gente falava nos Estados Unidos, do Fedcoin, ou aqui no Brasil, o Bacen Coin, ou o que quer que seja. Ninguém tá levantando essa bandeira. Ele tá sempre entrando por trás, na infraestrutura, ou algumas vezes com alguns features muito interessantes, às vezes pro usuário final. Em alguns casos, né? A gente até brinca o Pix algumas vezes, falando também, muita gente falando, pô, legal pra caramba, eu tô fazendo esse pagamento. Mas sem dúvida nenhuma, você também já tá numa solução ali mais centralizada e menos descentralizada como era anteriormente. Então, o Drex é sim um início de uma CBDC brasileira. Acho que é indubitável isso, não dá pra negar, né? Isso. E assim, gente, pra quem não entende o que é CBDC, eu vou dar um breve resumo aqui, né? CBDC é a sigla para Central Bank Digital Currency, ou seja, é uma moeda digital emitida por um banco central. Não tem nada a ver com Bitcoin. Bitcoin é o contrário oposto disso. Apesar de estar ali na mesma temática de cripto, não tem nada a ver, porque o Bitcoin ele não é emitido por nenhum governo, por nenhum banco central. Já no caso das CBDCs, são sim emitidas por bancos centrais. E quais são os riscos disso, os problemas disso do ponto de vista da nossa liberdade financeira, da nossa individualidade? Acontece que o fato da moeda ser emitida e controlada por algo digital, isso garante mais poderes para o Estado de manipular o dinheiro como ele quer. Exemplo, tem até eu coloquei aqui no roteiro, Sérgio, queria que você pudesse citar situações como que isso acontece, mas na China, ele tem um teste que eles fizeram que é colocando a validade pro dinheiro. Do tipo assim, eu vou colocar uma data de validade e o usuário, a pessoa precisa gastar, senão aquele dinheiro vai deixar de existir. Olha o nível de absurdo, o nível de intervenção estatal no dinheiro das pessoas. Então, a CBDC, os dois grandes riscos para nós, para as pessoas comuns, ele se dá em duas pontas. Nanda. Acho que a primeira que a gente tá pensando e é o que a gente mais escuta as pessoas divulgando é toda a questão de privacidade. E é até o que a gente vê, até aquele link, aquela conexão com, no caso da China, com o crédito social. Ou seja, você fez algo que o governo chinês não gosta, então você não consegue comprar uma passagem de trem mais porque você não consegue sair da região. Ou se a gente pensar casos como a gente viveu aí na área dos lockdowns, então, teoricamente, alguém não se vacinou, então você também não pode tá se locomovendo, você não pode realizar determinados gastos, né? Então toda essa parte de censura, toda essa parte de escolher quase que uma engenharia social do que pode ser feito e não pode ser feito. E o outro grande medo que menos pessoas falam ele aumenta dramaticamente a capacidade do governo de imprimir moeda. Porque é só um clique, vamos combinar assim, né? É só um clique e parte do que as pessoas fugiam, às vezes, por exemplo, de taxa de juros negativa. Uma maneira para você fugir de taxa de juros negativa é você pegar e ter cash mesmo no bolso, né? Por mais que a gente esteja falando no mundo de dinheiro fiduciário, tudo isso, mas, eu prefiro ter meu dinheiro no bolso do que deixar no banco e o banco tá pagando menos 2% de taxa de juros. Então, é uma maneira das pessoas fugirem disso. Então, vira uma ferramenta de política monetária realmente pro governo. Então, ele pode simplesmente, você só tem o dinheiro no banco, ele só existe na forma digital e é na forma digital centralizada ainda por cima, que é como se fosse um grande livro-razão e todas essas contas que existem lá, elas estão no Banco Central no final do dia ou em algum órgão governamental que vai estar controlando tudo isso, né? Então, esses dois pontos, toda a questão da privacidade, esse medo que a gente tem do crédito social ou qualquer outro tipo de política que venha a ser implementada pelo governo e a capacidade do governo realmente de brincar
mesmo com taxa de juros negativas e penalizar todo mundo. E aí uma outra coisa também, Sérgio, que eu penso é o seguinte, por mais isso certamente será vendido, como foi vendido o Pix, como algo muito legal, muito bonitinho, muito revolucionário e tecnológico, e de fato pode ser muito útil, mas uma coisa é aquele dinheiro seu do dia a dia, outra coisa é você movimentar, colocar, eu até falo muito sobre isso no canal, gente que tem todo o dinheiro no Brasil, gente que deixa todo o dinheiro no Brasil nesse ambiente que não tem segurança jurídica e privacidade, cada vez mais temos menos privacidade. Isso. E aí o pior é que a Faria Lima, e aqui eu conheço, né, até de vista muitas pessoas no mercado financeiro, a gente tá gravando aqui no nosso escritório, a Faria Lima tem apoiado esse tipo de medida, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo que até o Sérgio me mandou. Esse cara, ele é do Itaú, não é? Não sei, diz a lenda que ele é, né? Ou pelo menos eu vi muita gente falando que ele seria do Itaú, não tenho certeza se ele é do Itaú, eu não sei mas é também. Um Faria Limer clássico ele. Vamos dar uma olhada aqui e aí depois a gente vai reagir a esse vídeo. O Drex no Brasil não precisa resolver o problema de pagamento instantâneo, porque o Pix já resolveu. O pagamento cross-border tem muitas dúvidas se ele vai resolver de fato, porque para resolver de verdade precisaria ter o CBDC do dólar, né? Precisa ter o dólar digital. Mas ele pode resolver a questão do dinheiro programável, então no futuro você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só pode comprar comida, ou se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só podia comprar num raio de 5 km da sua casa, então você tem programabilidade desse dinheiro. Não, e ele, assim, falando na maior naturalidade, né, do dinheiro programado. Então a gente vai controlar que você pode comprar só a 5 quilômetros da sua casa e falando na maior normalidade. Vamos continuar aqui. Traz inteligência para esse dinheiro, e aí acho que você pode fazer mais coisas. E fora que, se você traz um dinheiro programável como esse do Bolsa Família, quem vai estar comprando naquela lojinha que só aceita dinheiro que provavelmente está fazendo evasão fiscal, vai ter que aceitar o Drex. Então você trabalha na evasão fiscal também. Então tem várias coisas que a gente vai conseguir fazer com esse real digital. Agora tem desafios para colocar isso de pé ainda. O Banco Central ainda não resolveu o desafio tecnológico, que é a privacidade. Então esse é o próximo desafio. Um pequeno desafio só. Tem só esse ponto. O resto... o resto. Mas é impressionante, assim, o primeiro é a pretensão do conhecimento, a arrogância, a posição de engenheiro social total, que... A gente vai falar o Faria Limer, mas não, até os economistas mainstream, os políticos... a vontade de dizer a todos o que eles devem fazer ou não e impor de maneira forçada a todos eles, né? Sim, isso aqui que a gente falou da pretensão do conhecimento foi o discurso do Hayek quando ganhou o Prêmio Nobel de Economia. E olha só, até separei um trecho aqui que cabe perfeitamente uma resposta a esse vídeo. Olha só o que Hayek diz. O reconhecimento dos limites insuperáveis do conhecimento deve, de fato, ensinar ao estudioso da sociedade uma lição de humildade que deve impedi-lo de tornar-se cúmplice na luta fatal dos homens pelo controle da sociedade. Então, né, ele não tem esse reconhecimento dos limites do conhecimento. Ele acha que, de fato, né, essas pessoas, como por exemplo esse cidadão aqui, esse sujeito aqui, acredita que é possível ter conhecimento da sociedade e controle da sociedade, sendo que o próprio Hayek defende que o conhecimento está disperso na sociedade, não nas mãos de um planejador central. Mas assim, gente, também não me surpreende, né, Sérgio? Um cara Faria Lima esquerdista. O que você tem a dizer sobre isso? Não, a gente até fez um bate-papo uns meses atrás aí, né, no Instagram, foi uma live, assim. Isso. E a gente sempre brinca, né, que às vezes parece uma contradição que o Wall Street ou a Faria Lima, as pessoas que trabalham nesse mercado sejam esquerdistas. E em parte é uma contradição, porque o cara tá trabalhando com alocação de capital, ele tá buscando retorno, meritocracia, toda essa parte, e nesse sentido é uma contradição. Mas na hora que a gente olha e para pensar, a gente vive num momento, no Ocidente inteiro, né, no mundo inteiro quase, que a gente só tem uma moeda fiduciária, uma moeda fiat que é imposta sobre todos nós. A gente vive um processo inflacionário. Se a gente for olhar assim, o dólar, desde que acabou o último link com o ouro, lá no começo dos anos 70, a moeda desvalorizou. O dólar, que é algo seguro comparado a todas as moedas que a gente teve na história do Brasil, entre 85% e 90% só desde o começo dos anos 70.
Sim. Então, nesse momento de inflação continuada, é normal que a Faria Lima, que todas essas pessoas, elas sejam esquerdistas. Porque se você parar pra pensar assim, boa parte dos private bankers, da gestão de ativo, eles dependem dessa moeda, desvalorizando para poder vender os produtos financeiros sofisticados, o que quer que seja. Porque no mundo normal, sem inflação de preço, sem desvalorização da moeda, inclusive sobre deflação de preços, muitas pessoas poderiam poupar simplesmente com a moeda local, fosse ela qual seja. Sim. Se ela fosse Bitcoin, se ela fosse ouro, o que quer que seja. Mas não é isso que a gente vive. Então, basicamente, boa parte da indústria de alocação de ativos, ela é gigante devido a essa necessidade que todos nós temos de proteger o nosso capital. Não tá errado, eu tô falando, todo mundo tem que buscar soluções para proteger o seu capital, tem que buscar soluções para fazer boa alocação de dinheiro, tudo. Então, já tem uma contradição inerente ali. Muitas pessoas, ele depende da inflação para o mercado dele poder prosperar. Não, e já é difícil bater a inflação, né, Sérgio? Vamos combinar, assim, é o que eu falo, ó, eu já falei aqui em vários vídeos, gente, eu não tenho dinheiro no Brasil, tá? Eu não invisto, não acredito na economia brasileira, mas se eu tivesse um investimento no Brasil, primeiro que me vem na cabeça é o IMAB5. O IMAB5 é um índice que replica o desempenho de uma carteira atrelada à inflação, e assim, IMAB5, Sérgio, foi melhor que Ibovespa, foi melhor que CDI, foi melhor que, assim, até onde eu conheço, é o melhor índice da economia brasileira. Por quê? Porque Brasil é juros e inflação. Então, acaba que quem investe tem que se preocupar com a inflação, porque é o que é a base de cálculo, vamos dizer assim, da sua rentabilidade real, não é nominal. Eu vejo muita gente comemorando máxima histórica do Ibovespa, por exemplo, e se pegar o Ibovespa em dólar, nem superou a máxima de 2008. Então, estar no mercado financeiro, se você investe, você tem que se preocupar sim com a inflação e, quem sabe, para compor o seu portfólio, também buscar ativos que estejam fora desse sistema. A gente estava falando aqui de moedas, ouro, prata, platina. Até nos Estados Unidos são bem comuns, né? Tem esse mercado secundário gigantesco de bullion coins. No Brasil nem tanto, mas eu super defendo, né? Você ter ouro físico em casa, Bitcoin também. Então você buscar alternativas para tudo isso. Não, sem dúvida. E depois o que a gente vê também, voltando aqui para CBDC, toda esse amor do mercado financeiro sobre os CBDCs, ou o amor do mercado financeiro mais que tudo sobre a guerra contra o cash, que a gente fala que existe uma guerra, né? War on cash. Ele tem existido de maneira gigantesca. Então, para dar uma ideia para as pessoas, acho que a maioria das pessoas do Brasil, principalmente, não sabe, mas mesmo nos Estados Unidos eu vejo, até o final da Segunda Guerra, a gente tinha notas de dólar, de $500, de $1.000. Tinha até algumas notas de $10 mil e $100 mil, que era usado para transações bancárias, simplesmente, tá? E todas elas eliminadas, assim como teve nota de 500 euros no início da história do euro, e essa nota também foi eliminada. Então a gente só tem nota de $100 de lá pra cá. E isso por si só já é uma guerra contra o cash, porque se parar pra pensar de novo, a gente falando do quanto que o dólar desvalorizou durante esse período, ou dos anos 70 pra cá, então $100 hoje é $15 naquele período. Essa é a maior nota que você tem nos Estados Unidos para fazer transações cash sem utilizar o sistema financeiro. Então o sistema financeiro também, em parte, se beneficia gigantescamente dessa guerra contra o cash. E a CBDC é mais um passo nessa guerra contra o cash, né? E se você está cansado de conteúdos de investimentos dessas pessoas que não têm as mesmas ideias, os mesmos valores que você, eu tenho o prazer de anunciar aqui com o Sérgio que nós estamos abrindo uma turma do curso de investimentos do Instituto de Mises Brasil, que ocorrerá esse mês, no dia 18 e 19 de outubro, aqui nesse escritório que a gente está gravando aqui, só que no auditório daqui do mesmo prédio. Será um evento presencial. Eu estarei lá, serei uma das palestrantes, uma das professoras, o Sérgio também, Fernanda Manzano, Hélio Beltrão, Jonas Fagá. Então, assim, só gente muito boa, muito gabaritada. Então, para você se inscrever, eu vou deixar um cupom de desconto aqui de 10%. É só clicar nesse link e falar também com o pessoal do Instituto Mises Brasil. Pode falar que veio aqui do meu canal e invistam nessa formação intelectual e profissional de vocês, gente. A gente vai conseguir linkar todos os conceitos de escola austríaca e conceitos de investimentos também. Não basta só você entender de investimentos, entender de ativos, mas descartando toda a parte
parte macroeconômica, todo o cenário macro. Então, eu vou deixar o link para vocês participarem. E outra coisa que aconteceu recentemente, Sérgio, tem a ver com privacidade, com sigilo, foi a decisão do STF que autoriza bancos a compartilhar informações sobre transações eletrônicas. Como que você acha que o Drex entra nisso? Você acha que tem a ver? Como que você enxerga isso? Acho que tanto o Drex quanto a noção de cada vez você centralizar mais esse livro-razão onde você tem todas as transações, ele vai facilitando cada vez mais a ação governamental. O dinheiro programado, né, que eles chamam. O dinheiro programado, e não só programado, como o vídeo do rapaz aí, do Drex, ele falando, então vou programar para você para não poder comprar fora do raio. Vou colocar para ele poder ser expirado. Porque as desculpas governamentais para você ter um CBDC, sempre são, a gente tem que acabar com a criminalidade e a gente tem que acabar com a evasão fiscal. Então esses são os dois pontos, as duas desculpas governamentais dele. Então aqui também ele tá falando, eu vou ter que fazer isso pra ver se ninguém tá sonegando. Eu vou ter que fazer isso pra ver se não é dinheiro do tráfico de drogas que tá ocorrendo ou tá tendo um esquema de corrupção envolvendo determinados governantes. Se bem que essa parte só se forem os inimigos dos atuais do poder, né? Não todos eles, mas são essas sempre as desculpas. E isso sempre deixa a população, assim, numa situação muito desagradável, né? Sim. Porque cada vez aqui o juiz, o STF, teve que dar essa autorização. No caso da gente ter uma CBDC integral, você já nem precisa dessa autorização, os dados já estão lá disponíveis para eles. Exato, não precisaria desse passo. Facilitaria ainda mais o acesso às informações. Aqui eles usam como desculpa, né, para fiscalização do ICMS. Aí, ó, tá sempre vendo? Isso. Evasão fiscal. Então, sempre nesse tipo de conversa. Sim. Aí aqui, ó, no decorrer da matéria, obrigam instituições financeiras a fornecer informações sobre pagamentos e transferências feitos por clientes, pessoas físicas e jurídicas. Até o momento o Drex é pessoa jurídica, por enquanto, né? O atacado. Pro atacado mesmo. Em operações eletrônicas, como Pix, cartão de crédito, débito, em que haja recolhimento do ICMS. Então tá tudo interligado, cada vez mais eles aumentando as tentativas de controle. Aumentando as alternativas de controle. E é importante a gente pensar assim, a gente já teve um experimento de CBDC durante 70 anos na União Soviética. Acontecia que não existia blockchain, não existia as tecnologias que existem hoje. Mas você tinha lá no Gosbank, que era o banco estatal, você tinha um banco só que tinha todo o livro-razão de todas as transações. Então, e o Gosbank era um dos 3 agentes econômicos ou que determinava a política econômica inteira da União Soviética. Então, dos anos 20 até 1991, quando teve a queda final do Império Soviético, foi isso que os soviéticos viveram, baixo uma CBDC. Simplesmente ela não existia blockchain, não existia a internet, Sim. Não existia esses pontos. Mas foi isso que foi vivido lá, Nanda. E muita gente tem sempre uns comunas, né, uns espíritos obsessores que falam, mas a União Soviética durou muito tempo, né, talvez não tenha sido tão ruim assim, mas na verdade, eu acho que foi você ou o Ives, alguém falou isso. Na verdade, isso se deve boa parte ao fato de existir um mercado paralelo, né, fora a esse controle estatal. Então, por isso que sobreviveu por um certo tempo, mas depois acabou colapsando. Isso mesmo. Existiam dois mercados negros muito desenvolvidos. Um mercado negro onde as pessoas compravam e transacionavam, as pessoas físicas direto transacionavam mercados. E existia um mercado negro super desenvolvido entre as empresas estatais, porque elas também tinham que fazer transações entre elas para conseguir fazer as cotas de produção e transações que eram ilegais. Sim. Então também era um mercado negro. E foi isso, Nanda, também que salvou um pouco, que fez com que o experimento de CBDC que a gente teve no começo do ano passado na Nigéria não levasse a população inteira a morrer de fome. Porque eles tentaram implementar um projeto de CBDC lá, puxaram arrego 3, 4 meses depois, não lembro o período total que foi, mas a população nigeriana acabou sobrevivendo porque eles tiveram que voltar ao escambo, eles tiveram que voltar à ajuda dos familiares e tiveram que negociar em outras moedas. Eles negociavam em dólar, negociavam em euro, o papel moeda que estava disponível para eles. Porque foi uma implementação forçada, aí já a gente está falando inclusive no varejo,
de todo mundo. Que seria um segundo passo, né? Que seria um segundo passo aqui para o Brasil. Nada impede começar como atacado e depois ir aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos ir pro varejo. Tem até uma frase, acho que é do Hayek, não é? Que ele fala que a liberdade se tira em partes, como um salame, alguma coisa assim. Não tem uma... Em pequenos pedaços. Tem vários pensadores que falam que a liberdade não se tira de uma vez só, você vai tirando ela aos poucos. Então ela é sempre marginal e você fala assim, é só mais uma funcionalidade. É só um dinheiro programado, né? É só um dinheiro programado. Mas isso que você falou, e até a fala aqui desse rapaz aí levantando a bola da CBDC, o importante é a gente pensar também, que a gente está falando todos os problemas que tem da CBDC, mas aí a gente vê que ela é vendida sempre à população como uma UX melhor. Ele está resolvendo um problema, não é só o problema da sonegação, não é só o problema do crime, que isso para a maioria das pessoas é algo que não é tangível, ela não vê, tá longe. Mas, por exemplo, ver o Pix no Brasil, quantas pessoas não acham que o Pix é a melhor coisa que já existiu no Brasil? E assim, é um grau de centralização maior no sistema de pagamento. Sim. Então a gente também, como usuários finais, sermos reticentes, não reticentes no sentido, essa UX é legal, mas entender o porquê que aquela UX legal está sendo implementada. Porque é assim que ela está sendo vendida para a maioria das pessoas, como a resolução de um problema. De um problema que muitas vezes o mercado não pode atuar, ele é impedido por lei de atuar na resolução desse problema. Então, lógico, o governo mesmo vai instaurar essa resolução e a resolução acaba sendo algo que gera a gente mais proximidade ainda de uma CBDC. Né? Sim. Mas e a gente estava falando antes de gravar, Sérgio, você que mora lá, conta um pouco em relação a eleições. Porque o Trump aparentemente tem uma postura totalmente contra a CBDC, o Ron DeSantis também. Então, como que você está enxergando se uma possível vitória do Trump, o que pode acontecer? Então, a gente fala que é difícil o tempo inteiro a gente estar apoiando o Trump, porque ele fala tanta besteira e às vezes vem com protecionismo e vem com coisas econômicas que a gente não gosta, mas a situação me parece que é clara. Entre ele e a Kamala. Ou seja, se você quer menos guerra, ele é uma melhor opção. Se você quer um pouco menos de inflação, ele é a melhor opção. A Kamala é nível PSOL, é PSOL nos Estados Unidos. Ela é o PSOL, ela é a Dilma do PSOL. Ela é a Dilma do PSOL também. Acho que o pessoal no Brasil também não tem ideia das coisas macarrônicas que ela fala o tempo inteiro, assim, que não fazem o menor sentido. Mas uma vontade grande também do Banco Central americano de criar algum tipo do tal Fed Coin, que é o que a gente tem escutado falar o tempo inteiro lá. Mas até foi legal, a gente fala assim, a importância de terem candidatos libertários ou com uma pegada mais libertária nas campanhas, mesmo eles não ganhando, eles alteram um pouco a janela de obra, tudo aquilo que é possível ser discutido ou não. Então a gente teve tanto o Ron DeSantis falando dentro do ambiente da Flórida já, falando assim, não, vamos proteger os floridianos aqui de uma possível CBDC, até porque o Ron DeSantis ele tá vindo muito dessa parte da luta contra a ideologia woke. Então o medo até de uma imposição da ideologia woke via manipulação de uma moeda, de uma CBDC, de uma moeda totalmente centralizada. E o que a gente viu que tinha um outro candidato também, um cara, talvez dos candidatos republicanos o mais libertário que tinha nessa última disputa durante as primárias, o Vivek Ramaswamy, e o Vivek, no dia que ele saiu, no dia seguinte o Trump deu uma fala em que ele falava, recebi o apoio do Vivek, o Vivek também declaradamente falou, recebi o apoio, e eu odeio CBDC, não haverá CBDC no meu governo. Então a gente vê pelo menos assim, legal, teve algum libertário lá que conseguiu explicar pra ele os medos disso, não sei se ele entende completamente o medo disso, mas é um primeiro passo, né? Talvez nem que seja só do ponto de vista retórico e ele não tenha influência nenhuma, pelo menos boa parte da população hoje em dia sabe o que é uma CBDC e tem mais medo da CBDC. Sim. E o que você acha que o Trump ganha? A gente não sei quando a gente vai soltar antes das eleições. A gente vai soltar antes, disso. É só no começo de novembro, né, as eleições. Então, assim, os odds mudando o tempo inteiro e o que a gente vê, assim, se o Trump fosse um candidato um pouco melhor, era pra destruir a Kamala, porque ela tem todas as posições piores do mundo e a eleição não ser tão próxima como ela tá sendo, né? A minha visão particular é, se não tiver nenhum tipo de interferência nas eleições, e
o Trump tende a ganhar com bastante tranquilidade. Agora, se a gente chega em momentos onde o que vai determinar os votos de um estado no sistema federalista deles é algo em 30 mil votos, 40 mil votos de diferença, é muito fácil a gente ter a manipulação numa pequena quantidade de votos. Se ele estiver levando o estado por 1 milhão, 2 milhões de votos, é mais difícil ter a manipulação. Então, eu diria que essa é a minha resposta, sem dar a resposta. Sim, não tem como saber, é mais pela sua vivência, por morar lá, o que você tá sentindo. Mas é impressionante ver, assim, eu que moro em Boston, e é claramente um estado azul, né? Totalmente uma cidade. O estado é azul inteiro e a cidade mais ainda. Só explicando, né, gente? Lá o vermelho é o do bem, né? O lado certo, vamos dizer assim, né? São os republicanos. São os republicanos. E o azul, infelizmente estou aqui de azul hoje, mas são os comunas. É tipo isso. Então, toda vez que você vê lá no mapa, por exemplo, Flórida, Texas, são estados vermelhos, estados republicanos. Agora, alguns outros, Califórnia, que é Cracofórnia, esses outros aí são estados azuis. Mas então, continua. Não, mas então, completando isso, o que eu vejo, assim, muitos democratas de carteirinha a vida inteira cansados de toda essa ideologia woke, cansado de toda essa vontade de fazer guerra o tempo inteiro, cansado do processo inflacionário que os Estados Unidos estão, inflação de preço gigantesca nos Estados Unidos, assim, produtos que são o dobro do que eram em 2019, produtos de consumo, tô falando leite, coisas simples assim. Então, a gente vê um backlash gigantesco contra o Partido Democrata e vê muita coisa falando, então assim, muita gente em Boston falando, vou votar no RFK Jr., no Bob Kennedy Jr., né? Então, meio que abandonando essa ideologia totalmente radical do Partido Democrata de hoje, né? Gente, e assim, mercado financeiro tem várias empresas que até provavelmente você tem o dinheiro nelas que estão apoiando esse tipo de medida aqui. Isso é bem preocupante, né, Sérgio? Muito preocupante, até porque muitas vezes, né, você acaba buscando alternativas para diversificar o teu patrimônio. Então, você acaba colocando teu dinheiro em bancos digitais, você manda o teu dinheiro, monta um trust lá fora, leva o dinheiro pra fora. E acho que todos esses passos que as pessoas vão fazendo, eles têm uma validade. Eles têm uma validade. Tem um ponto positivo nele. Uhum. Você tá dando passos em relação a querer se livrar de uma centralização total. Então, mudar a jurisdição onde tá o teu dinheiro, né? Como a gente comentou, comprar um pouco de moedinha de ouro. Isso. São todos passos que a gente tá fazendo. E até a brincadeira que a gente faz assim, se você comprar esses cartõezinhos de débito, que hoje em dia você pode ter uma conta internacional, sim, esses bancos 100% digitais, e assim, eles até prestam um servicinho legal, tem uma UX interessante, né, Nanda? Até a Avenue, o Itaú comprou parte da Avenue. Então, a gente sempre tomar cuidado e pensar assim, ele presta um servicinho legal pra gente, mas no final ele pertence a quem? Eu acho que a gente tem que estar sempre olhando quem que tá por trás dessa instituição que a gente tá colocando o dinheiro. Sim. Eu já comentei aqui no canal, gente, que eu pessoalmente prefiro trabalhar com empresas 100% americanas. Não tô falando que essas companhias que têm um representante legal no Brasil, que elas são ruins, não tô falando isso. Até dependendo do serviço, eu acho que são válidas você usar como cartão de débito numa viagem para quem tá começando a internacionalizar, aprender como faz. Mas assim, o dinheiro da sua vida, o patrimônio, eu confio muito mais numa instituição que não tenha relação com o Brasil, que não tenha nenhum representante legal no Brasil. Aqui a gente tem alguns exemplos, como a própria Interactive Brokers, que para pessoa física já ganhou o prêmio aí de melhor corretora dos Estados Unidos muitas vezes. Bom, Sérgio, então falamos um pouco de CBDCs, falamos sobre o Drex, sobre o mercado financeiro esquerdista. Eu queria te agradecer por estar aqui no canal, e se você ficou comigo até o final, comenta um "eu fiquei", vou ficar super feliz de saber que você me acompanhou. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo.